Oi, meu nome é Thaís. Oi, meu nome é Luísa. Bem-vindos de volta ao Entre Shows, esse programa que é trouxa por mulheres que amam mulheres. No programa de hoje, em homenagem ao mês da visibilidade lésbica, nós vamos falar sobre artistas que são abertamente lésbicas e sobre como a sexualidade delas influencia a carreira de cada uma. Então, vamos começar? Bora lá. Eu vou começar então. A gente já vai fazer assim, ó, papum, falando. Esse episódio vai ser um pouco diferente, né? Normalmente a gente fala sobre histórias que a gente viveu e tal, mas esse a gente quer fazer bem... Normalmente a gente divaga. A gente divaga. Talvez a gente divague um pouco. Talvez. Mas a gente vai começar já indicando. São 7 artistas ao todo que a gente vai indicar, então fiquem ligados. E a primeira vai ser a única artista nacional que a gente trouxe, né? Eu acho que é importante ressaltar no início também que a gente pegou artistas que a gente realmente ouve. A gente sabe que são muitas, existem várias, inclusive aqui no Brasil, bastante mesmo. Tanto de mulher lésbica na música. Muita. A gente pegou... Isso também é um recorte importante. A gente pegou mulheres lésbicas, né? A gente não pegou as bis dessa vez. Setembro é mês da visibilidade bissexual. Acho que vai valer a pena a gente fazer um episódio só sobre isso. Sim. Mas eu acho também, pra não invisibilizar ninguém, a gente resolveu fazer um recorte só de mulheres lésbicas pra gente falar especificamente disso. Isso. Mas eu acho importante deixar claro que várias das mulheres bissexuais também falam da vivência delas como bissexuais e com o relacionamento delas com mulheres também. E foi uma coisa que a gente achou legal, mas não quis trazer pra esse episódio. Exatamente. E, enfim, a gente trouxe também artistas que a gente realmente ouve pra gente poder falar com uma certa propriedade das músicas, indicar de fato pra vocês músicas que a gente gosta e tal, não ficar só tipo, existe, mas ser uma coisa muito vaga. Então, começando, a primeira, como eu falei, é uma mulher lésbica brasileira, cantora, se chama Ana Gabriela, provavelmente vocês conhecem, se não conhecem, deveriam conhecer. Bom, ela tem 24 anos e ela começou a carreira dela como cantora, na verdade, fazendo covers no YouTube. Ela fez muito sucesso. Lá em 2016 ela começou. Eu lembro, todo mundo compartilhava o vídeo dela no YouTube, porque, enfim, eram covers acústicos de músicas muito famosas e tal. Você chegou a conhecer ela nessa época, Thaís? Dos covers? Cheguei, eu conheci ela, na verdade, nem no YouTube, foi no Twitter mesmo, que eu via várias pessoas compartilhando e tal. Sim, o pessoal compartilhava bastante. Tava familiarizada com a existência dela. Só que aí... Ela também, nessa época que ela fazia cover e tal, ela também tinha um canal de YouTube com a namorada dela, com a ex-namorada, né? Elas terminaram agora. Mas ela tinha um relacionamento à distância, ela morava em São Paulo e a namorada morava, lésbica, né? Morava no sul, então elas gravavam vídeo quando estavam juntas, tinha um maior rolê. Tem ainda os vídeos delas no YouTube, é bem bonitinho. E aí, desde o início, assim, eu acho que ela sempre falou muito abertamente da sexualidade dela. Eu confesso que eu comecei a acompanhar mais ela em 2018, quando ela lançou um EP, mas enfim, o primeiro EP que ela lançou, ela tava lançando covers, etc, foi em 2017. Inclusive, a primeira música que ela lançou se chamava Frase Certa, só que tinha entre parênteses 708 quilômetros. O que é 708 quilômetros, Thaís? Chuta. A distância dela pra namoradinha dela, porque Sim. Essa capanga é trouxa. Exatamente. Enfim, e aí ela lançou essa música em 2017 e tudo mais. E aí a primeira música que eu ouvi dela foi mais em 2018. Ela fez uma música bem famosa, chama Deixa, é uma parceria dela, né? Eu conheço a música. É bem famosa, toca no rádio o tempo todo. E em 2018 ela lançou uma música chamada Sabe, que também eu me apaixonei por essa música. E aí comecei a ouvir mais e tal. E ela sempre fala muito abertamente da sexualidade nas músicas dela e de forma muito, muito diferente, assim, uma da outra. Atualmente ela terminou com a namorada, né, com essa namorada que agora é ex, mas elas ainda são bem amigas e tal. E aí... Lésbica. Eu vou indicar 2 músicas delas pra vocês que têm perspectivas bem diferentes. Uma delas se chama X, que é do álbum novo que lançou esse ano. Fala exatamente de términos e tal, estar sentindo falta da pessoa, estar pensando na pessoa, coisas assim, bem sofrência, mas é bem legal a música. E a outra que tem uma perspectiva bem diferente, que já é uma perspectiva da sexualidade mais voltada pra família, chama Cartas pra Mãe. O clipe é muito lindo, recomendo. Eu chorei quando eu vi pela primeira vez. É muito bonitinho, assim, ela, como se fosse ela contando pra mãe dela sobre a sexualidade dela e a reação da mãe. Então, é bem bonitinha a música. Então essas são as minhas 2 recomendações da Ana Gabriela pra vocês. Primeira artista que a gente indicou aqui. Agora eu vou falar um pouco da Ellie Hills,
Quem gosta de YouTube sabe e é LGBT provavelmente sabe quem é a Ellie Hills. A Ellie Hills é uma youtuber de 27 anos. Ela tá no YouTube desde 2012. Ela acabou criando um público maior com os vídeos dela, que são vídeos de comédia misturados com música. E ela fez muito sucesso por volta de 2015, 2016. Porque ela lançou umas músicas, tinha uma febre na internet que era de pessoas usando músicas pra sair do armário nos Estados Unidos. E ela lançou uma música chamada Coming Out pra as pessoas se assumirem, pra mandar, tipo, pra pessoa que você queira sair do armário e você se assume por meio dessa música. A música fala basicamente isso, que, se alguém te mandou essa música, ela quer te falar que ela é gay. Ela atingiu um público grande por causa dessa música. Ela teve um relacionamento com uma outra youtuber que faz vídeos sobre sexualidade, chamada Steve Bobby, pros órfãos de Stalin. As pessoas sabem o que eu tô falando. Ela também fez algumas músicas uns vídeos com a Steve Bobby, de música, etc., colaborações. Era um chip muito, muito famoso na comunidade LGBT. Mas elas, infelizmente, terminaram por volta de 2016, se eu não me engano. 2017, sei lá. E ela teve um outro relacionamento com a Amy Ordman, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, mas é outra youtuber. É o reboceteio das lésbicas youtubers de Los Angeles, né? Tá todo mundo sempre no relacionamento uma com a outra. Mas a Ellie Hills, pra além do YouTube, ela tem uma carreira musical também. Ela nunca lançou um álbum mesmo, né? Mas ela tem alguns singles, e esses singles falam justamente desses relacionamentos dela que estavam expostos publicamente, tanto com a Steve quanto com a Amy. E são músicas muito legais, com clipes muito bem produzidos. Ela produz as próprias músicas, além de escrever, ela produz as próprias músicas. Não tem muita coisa pra falar da Ellie Hills, né? Mas justamente por ela não ter uma carreira musical tão bem estabelecida, mas eu acho que é uma figura lésbica legal pra conhecer, principalmente porque ela tem poucas músicas, dá pra escutar e tal. Duas músicas que eu vou deixar aqui indicadas são Space e Wrong, que as duas músicas foram escritas pra Steve Bobby, mas são músicas muito legais, são músicas que falam de uma perspectiva de término, de você tá sofrendo com o término, de a pessoa querer um espaço e tal, achava que você me amava, eu achei que eu tava errada. Então é uma coisa bem dramática e tal. Você falou do Reboceteio de Los Angeles, eu esqueci de mencionar que a Ana Gabriela faz parte do Reboceteio de São Paulo, né? Que aqui no Brasil a gente tem a nossa versão. Tem várias youtubers lésbicas e bis, enfim, que moram em São Paulo, que são todas amigas e já namoraram uma com as outras. É maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo aquele quadro da Alice de The Award. A gente vai estar expondo os reboceteios específicos dos lugares do mundo. Bom, a terceira indicação, provavelmente, se você é uma menina que gosta de meninas, você já conhece. Mas tudo bem, a gente não podia deixar de mencionar a Hayley Kiyoko, né? A Hayley tem 29 anos, ela é de Los Angeles. E além de cantora, ela também é atriz. Ela fez Scooby-Doo, ela foi a Velma de Scooby-Doo em um desses 1000 Scooby-Doos que tem. Ela fez Lemonade Mouth, que é um vídeo da Disney. Um vídeo não, um filme. Um filme da Disney. Um filme da Disney ela fez. Ela fez The Fosters, que é uma série que também tem temática LGBT, né? Então, bem legal. Ela fez The Fosters, não fazia ideia disso. Ela fez, tipo, um papel secundário. Ela apareceu em 5 episódios de The Fosters. Tipo, ela era... Basicamente, ela era de um abrigo. E aí, a menina principal fica, tipo, alguns dias nesse abrigo. Aí, nesse abrigo, ela encontra a personagem. Eu assisti alguns desses episódios com você, eu acho. Aí ela participa. Tanto que a Maya, né, que faz a principal de The Fosters, ela participou de um clipe recente da Hayley Kiyoko. Qual o nome da música? A Wish, ela participou de A Wish. Enfim, ela é atriz e tudo mais, mas ela também sempre esteve envolvida na música. Entre 2007 e 2011, ela fez parte de uma banda chamada The Stunners. Eu não fazia ideia disso até pesquisar pra esse episódio, mas aparentemente elas abriram pra turnê do Justin Bieber. Isso aí, ela fez parte dessa banda. E ela sempre, enfim, esteve na música e tal, mas nunca tinha cantado abertamente sobre gostar de garotas, porque, segundo ela achava que as pessoas não iam ouvir se ela fosse gay nas músicas. Então ela se assumiu junto com a primeira música que ela lançou sobre isso, que foi Girls Like Girls, que foi exatamente a música que fez ela ter sucesso.
que fez ela ter mais visibilidade. Eu acho que Girls Like Girls é um marco, assim, da indústria de músicas pra lésbicas de uma forma geral, né? O clipe é muito bonitinho, é como se fosse um filme mesmo. Eu adoro clipes que são filmezinhos, e a Hailey tem muitos clipes que são assim. Eu adoro o clipe de Girls Like Girls, cara. Eu acho que é uma música muito legal. Eu acho que sei lá, sabe? Tipo, é muito difícil você ter músicas que falam abertamente sobre. Muitas vezes tem artistas que não vão citar gênero e coisas assim. O que é muito bom também, porque eu acho que você pode cantar uma música sem ter um gênero específico pra se identificar, mas quando você vê abertamente, quando você consegue falar abertamente sobre isso, é um outro sentimento, sabe? Então, quando a Hailey Kiyoko meio que canta, tipo, as meninas gostam de meninas tanto quanto os caras gostam, é uma parada muito forte pros fãs dela, que são de uma faixa etária mais nova, é muito importante também. Sim, demais. E aí, tanto que Girls Like Girls explodiu, né? Muita gente gostou, enfim. Foi aí que eu conheci ela também, a partir dessa música. Quando ela percebeu, assim, quão grande tinha sido a recepção do público, ela até ficou meio tipo, putz, podia ter começado antes, né? Que aquele medo que eu tava não tinha sentido. E além dela cantar e fazer músicas incríveis e atuar e tudo mais, ela também é diretora dos clipes dela, né? Então, tipo assim, essa mulher faz tudo. Ela co-dirigiu... E a Hailey Kiyoko faz tudo. Lesbian Jesus. Ela é chamada de Lesbian Jesus, pra quem não conhece. Depois que ela co-dirigiu Girls Like Girls, ela dirigiu todos os outros clipes dela. E, tipo, todos os outros clipes, todos, tem sexualidade envolvida. Não tem nenhum que não tem. Ela, inclusive, se envolveu meio que numa polêmica, muitas aspas aí, porque tinham, tipo, meio que criticado ela, falando, você só faz clipes sobre meninas beijando meninas e tal... você não quer fazer clipe sobre outras coisas. Ela, tipo, cara, Taylor Swift faz 1000 clipes sobre caras, por que eu não posso fazer sobre meninas? E as pessoas acharam... Exatamente. As pessoas acharam que ela tava criticando a Taylor. Só que no caso foi o contrário, né? Ela tava, tipo assim, usando um respaldo de uma artista grande, que ela admira o trabalho e tudo mais, pra justificar o trabalho dela. Eu achei super válido o que ela falou. Mas é justamente isso, sabe? Porque não é uma questão a Taylor... Agora a gente vai pegar a Taylor Swift pra santo. Mas não é essa questão, né, no caso. Por que a Taylor Swift, que é uma artista gigantesca, ela pode fazer... basicamente todos os clipes dela do início da carreira, basicamente, e vários clipes desde então são sobre os relacionamentos dela e são sobre o histórico dela, e esses relacionamentos calham de ser com homens, porque ela é heterossexual, por mais que os fãs dela falem que ela teve um relacionamento com a Carly Cross, ela é heterossexual, até que se prove o contrário. Por que a Hailey Kiyoko não pode fazer clipes e músicas sobre a vida amorosa dela? Que é uma vida amorosa com garotas, é a realidade dela, então ela não tá escrevendo nada de fora da realidade dela, sabe? Ela é lésbica, ela esteve em relacionamentos com mulheres, então nada mais natural do que ela escrever músicas sobre e fazer clipes sobre essa perspectiva. Estranho seria se ela fosse uma mulher lésbica fazendo clipes heterossexuais. Exato. Então isso não deveria ser uma questão, sabe? E eu acho que é exatamente isso, assim. E ela pega muito isso nos clipes dela, né? Além de ter toda uma diversidade também das atrizes. Os clipes são visualmente muito bonitos, muito interessantes. E realmente ela dirige muito bem, assim. Eu gosto de todos os clipes dela, não tem exceção. Todos são maravilhosos. É como assistir vários mini-filmezinhos mesmo. Enfim, a gente esqueceu de mencionar que entre as várias habilidades dela, ela também dança absurdamente. Ela dança, exatamente. Eu tava pensando nisso. Cara, tipo assim... Pensei no clipe de Feelings. Sim, exatamente. Eu amo aquela coreografia. Até em Curious, ela dança muito. Enfim, ela dança a beça. Então ela canta, atua. Ela faz tudo nos filmes, ó. Nos clipes. Ela dança, ela atua, ela dirige, ela beija meninas. Ela canta, né? Enfim, compõe. Enfim, ela é maravilhosa. Tudo que você quiser de uma artista, ela tem. Então, assim... E a Hailey Kiyoko faz tudo. Ela vinha pro Brasil, né? No Lola, só que não rolou. Então, desde Girls Like Girls, que foi a música que marcou a saída no armário dela e tal, ela lançou um álbum completo chamado Expectations. Esse álbum é muito bom, foi lançado em 2018. Não tem Girls Like Girls, mas tem outras músicas como Curious, Feelings, tem
outras músicas que a gente vai indicar mais pra frente também. E atualmente, esse ano, ela lançou um novo EP chamado I'm Too Sensitive for This Shit, que tem a música I Wish, que a gente tava falando mais cedo, que tem a participação da Maia. Enfim, quer fazer a sua indicação da Hayley Kiyoko? Que essa artista a gente vai dividir. Eu vou indicar uma música, a Thaís vai indicar uma música, porque nesse caso nós duas ouvimos Hayley Kiyoko. Eu vou indicar Wanna Be Missed, que eu acho que é a minha música favorita. Provavelmente não é a minha música favorita da Hayley, mas é a minha música favorita do Expectations. E esse álbum foi tudo pra mim. Eu comprei o álbum na pré-venda. Eu tenho o CD físico, eu tenho a bandeira dela que diz 2018, que o álbum foi lançado em 2018, aí o álbum via com essa bandeira. E eu amo a Hayley Kiyoko, ela é maravilhosa, é tudo pra mim. Ela é incrível. E a música que eu vou indicar também é desse álbum, mas tinha sido lançada antes, que é Feelings, que a gente tá falando que é o clipe maravilhoso que ela dança e faz, enfim, malabarismo naquele clipe. Eu tô chamando de filme, porque é muito bom. Você tá chamando tudo de filme. É porque é muito bom, então é um filme, enfim. Feelings é muito bom. Eu acho que foi a música que me fez me apaixonar pelo Hayley Kiyoko. E eu acho que é uma boa pra começar, se você nunca ouviu. Se você puder ver o clipe, então melhor ainda. Se você puder ver todos os clipes da Hayley Kiyoko, vai ser ótimo. Você não vai se arrepender. Agora vamos seguir, né? Vamos pra sessão mais velha dessa lista, que mesmo assim são bem novas. Vou falar um pouco de Tegan and Sara, que a gente já começou a falar no último episódio. Se você não ouviu um episódio sobre o Lollapalooza de 2017, que a gente viu Tegan and Sara na grade. Só que a carreira de Tegan and Sara, né, é muito mais antiga que isso. Elas são uma banda formada em 1998, 2 anos depois de eu nascer, em Calgary, no Canadá. Elas têm 39 anos, são gêmeas idênticas e as duas são abertamente lésbicas. Elas têm um total de 9 álbuns de estúdio e o último foi lançado no ano passado, que se chama Hey, I'm Just Like You. Em 2016, elas fundaram a Tegan and Sara Foundation, que luta pela igualdade econômica, saúde e representatividade para mulheres, para meninas e mulheres LGBTQ. Tegan and Sara, cara, é uma banda, eu acho que, tipo, é muito conhecida no meio lésbico, ficou mainstream por volta de 2012, 2013. Elas, inclusive, não saíram em turnê, mas fizeram parte de um show da Taylor Swift, acho que na turnê de Red, se eu não me engano, que elas cantaram Closer com a Taylor. Isso deu muita visibilidade pra elas, porque elas são elas são artistas que têm uma carreira longa, mas elas são conhecidas no underground, nos nichozinhos delas, né? Então, com Closer do álbum Heartthrob, elas atingiram um nível mainstream que elas nunca tinham atingido antes. O The Con já tinha tido, que é um outro álbum delas, já tinha tido algumas músicas famosas, mas eu acho que foi realmente com Heartthrob que elas atingiram mainstream. E elas, acho que nunca esconderam pra ninguém que elas são lésbicas. E eu acho que sempre falaram abertamente sobre. As músicas delas refletem essa realidade. É isso, é uma realidade na carreira delas, é uma realidade na arte delas. Elas já tiveram num episódio de The L Word, que pra quem é LGBT tá familiarizado com essa série, que é um marco na comunidade lésbica. Elas cantaram no Oscar também, um ano. Sim, elas apresentam... É isso, depois que elas viraram mainstream, elas começaram a se apresentar em vários lugares. Elas foram indicadas a melhor música do Oscar com aquela música do Lego, né? Elas foram indicadas ao Oscar de 2015 com a música Everything is Awesome. Foi da trilha sonora de Lego, de algum Lego, Lego 2, se eu não me engano. Eu não sabia que tinha mais de um, mas enfim. E eu acho que é isso, elas não só são abertas sobre serem lésbicas, como elas agora estão usando essa visibilidade tão grande que elas têm hoje em dia para tentar ajudar meninas e mulheres LGBTQ de alguma forma, tanto que elas criaram a Tegan and Sara Foundation. Elas sempre foram politicamente ativas, falando sobre questões políticas nos Estados Unidos e no Canadá, que elas são canadenses, né? Acho que essa fundação, né, foi um grande passo para elas também. Você quer falar alguma coisa sobre Tegan and Sara? Não, só que eu gosto muito delas, eu acho que... Sou muito fã. Sou muito fã. Mas enfim, eu acho que é muito interessante a gente observar qual foi a realidade que elas enfrentaram e qual foi a realidade que as artistas que a gente tá falando hoje, no geral, estão enfrentando, né? Que é muito diferente. Tanto que, quando a gente se assumiu, né, não tinha muito o que ouvir. Era Tegan and Sara. Sim, a gente tinha Tegan and Sara e é isso. E é isso. Ou aquelas artistas muito antigas e tal, enfim. E eu acho que foi um
Tegan and Sara foi fundado em 98. E eu acho que foi um dos grandes motivos delas terem demorado tanto pra atingir uma carreira mainstream. Porque é isso, elas já são uma banda estabelecida no meio underground há muito tempo. Elas têm 9 álbuns de estúdio. Então por que elas só quebram o mainstream a partir de 2010, 2011? Porque eu acho que você tá abrindo mais espaços para pessoas LGBTQ para mostrarem a sua forma de arte e falarem sobre isso abertamente. E eu acho que isso teve muito a ver. Eu gosto muito delas. O que eu gosto muito delas também é que elas têm uma carreira muito múltipla, né? Então você pode não gostar das músicas de início, mas gostar das músicas atuais ou vice-versa, porque são ritmos completamente diferentes. Elas têm realmente bastante variedade musical. Eu acho isso interessante, assim. Exatamente por ser uma banda tão antiga, né? Então vai mudando conforme o tempo e a gente já tem isso pra analisar. Não, e elas vão amadurecendo também, né? Elas eram adolescentes quando elas fundaram a Tegan and Sara, e na época Sara and Tegan, né? E elas vão crescendo, vão amadurecendo junto com a música que elas fazem, mas em nenhum momento eu acho que elas deixaram de falar das experiências que elas têm da vida pessoal delas por meio das músicas, tanto que as músicas delas refletem muito tanto a sexualidade delas quanto as opiniões delas e as experiências delas na vida no geral. Então, cara, eu tenho muito vívido assim na minha mente quando eu era mais nova, de tipo ficar acordada até tarde vendo clipe, assistindo entrevista delas, sabe? Tenho muito vívido essa memória, assim. Realmente foram muito importantes na minha adolescência. Foi uma boa representatividade. Cara, e elas são muito engraçadas no geral. Sim. Elas são muito engraçadas. Elas nos shows é uma coisa. Elas têm dinâmica de irmã, né? Mas é uma dinâmica de irmã muito engraçada. Elas se dão foras o tempo todo. Elas contam histórias engraçadas também durante o show. Então são vídeos divertidos de assistir, eu acho. E se você tiver curiosidade de procurar vídeos sobre Tegan and Sara, eu indico esses vídeos de shows que elas falam sobre a vida delas. Eu acho muito engraçado. Enfim, vamos indicar as músicas então? Vamos. Esse aí também vai rolar uma indicação dupla, porque nós duas gostamos de Tegan and Sara. Então a gente vai dividir a indicação. Então a minha indicação vai ser Boyfriend, que é uma música muito legal, assim, eu adoro Boyfriend, ela é muito divertidinha. Ela fala exatamente sobre como, às vezes, um relacionamento entre mulheres fica muito escondido da sociedade, da família, enfim, atrás de um rótulo de amizade. Então ela fala, tipo, você quer que eu seja seu namorado ou você quer que eu seja sua melhor amiga, né? Tem horas que você me trata como se eu fosse seu namorado, exatamente assim, no masculino, né, boyfriend, exatamente marcando a heteronormatividade, e tem horas que você quer que eu seja sua melhor amiga. Então eu gosto muito da música, exatamente por trazer essa perspectiva mais dolorosa da sexualidade, mas de uma forma bem leve, assim, a música é divertida e tal. Eu acho que a Sarah fala, a Boyfriend foi escrita pela Sarah, né? Ela fala que ela tem uma coisa de trazer músicas com temas muito pesados com uma beatzinha, uma batida divertidinha. Então as pessoas meio que não notam que a música é pesada, assim. A minha indicação vai ser Be With You, que eu gosto muito de Be With You porque traz uma discussão muito interessante que a Sarah propôs. Essa música também é da Sarah, também é uma música que traz um tema relativamente pesado numa batida divertidinha. E a Sarah, ela fala que essa música, conforme ela foi advogando e lutando pelos direitos LGBTQ durante a vida dela, e um desses direitos foi o casamento LGBTQ, que foi aprovado nos Estados Unidos somente em 2015, nos 50 estados, né? Ela meio que se viu perguntando, eu quero casar ou eu só tô lutando por isso? Qual que é a minha relação? Ela meio que se viu perguntando qual que era a relação dela com o casamento em si, sabe? E ela meio que ficou eu não gosto da instituição do casamento. Eu acho que é injusto que pessoas não podem casar com outras pessoas do mesmo sexo, mas eu pessoalmente não gosto de instituição do casamento. E a música geralmente realmente vai discutir essa relação, ela fala, eu não preciso de um casamento branco, não preciso desse casamento perfeito e idealizado pra ter a minha relação com você validada, e eu não quero um casamento desse tipo e tal. Eu acho que gera uma reflexão boa sobre a instituição casamento. E ela lança essa música justamente um ano depois da legalização do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. Então
Eu gosto dessa música, eu gosto muito da discussão que ela traz. E é divertida. É isso aí. Então, ouçam Tegan and Sara. E ouçam também, se vocês já gostam de Tegan and Sara, nosso último episódio, que a gente fala do Lollapalooza e como foi o show delas. Stand Tegan and Sara. Isso aí. Enfim, já perdi a conta qual é o número da indicação, mas outra indicação que a gente vai fazer é a Kennedy, que é uma artista de 22 anos, que é independente. Eu acho que essa é a mais difícil de vocês já terem ouvido falar, porque ela é bem pequenininha mesmo, assim. Ela é mais conhecida pelas composições dela. Ela coescreveu com a Dua Lipa, com o Jonas Brothers, com a Hailey Steinfeld e com a Bea Miller. E por isso que eu conheço ela, porque eu sou trouxa por Bea Miller. E elas são melhores amigas. Ouçam Feel Something, que é famosinha no TikTok. Isso. Façam dancinhas no TikTok ao som de Feel Something. Exatamente. Que é da Bea, mas a Kennedy escreveu também. Então, tá dentro da temática. Eu não tô fugindo da temática pra falar de Bea Miller. Tá sim. Enfim, eu conheci... A temática é LGBT e Bea Miller é... Eu tô só falando como eu conheci. Que absurdo. Mas a Bea Miller tem 2 mães, pra quem não sabe. Então, é isso aí. Elas são artistas, Luísa. Elas não são artistas. Então tá fugindo do episódio. Mas eu conheci ela por causa da Bea mesmo. E ano passado ela foi a atração de abertura da turnê da Bea durante a passagem nos Estados Unidos. E, enfim, apesar dela ter 22 anos, ela claramente já escreveu pra muita gente. Tipo, Jonas Brothers. É realmente impressionante. O tanto de coisa que ela já fez. E, tipo, Dua Lipa também. Ela lançou a primeira música dela de forma independente em 2016. E aí ela ficou um tempo sem lançar música, mas ela tem, desde o ano passado, lançado algumas músicas novas. E ela tem pouquíssimas músicas, tipo umas 5, 6. É realmente bem pouco. Então não tem muito pra falar sobre ela, mas ela fala abertamente da sexualidade dela, ela se diz lésbica, apesar de já ter falado que a família dela é bem conservadora. Eu acredito, assim, isso é puro achismo, que esse é um dos motivos pelo qual ela não fala tão abertamente da sexualidade dela nas músicas. As músicas dela são sobre amor, são sobre relacionamento, mas ela fala de forma neutra, né? Ela não fala em nenhum momento gênero. E aí nisso o inglês facilita, né? Porque, diferente do português, que os adjetivos têm todos gêneros, no inglês é neutro, então a não ser que ela use alguma característica feminina, ou she, her, etc. Nunca vai ficar claro. Mas de qualquer forma, as músicas são bem legaisinhas. Nas redes sociais ela fala abertamente, então é legal seguir também. E como a Thaís não ouve Kennedy, eu vou indicar 2 músicas pra vocês conhecerem. Uma se chama Better e tem um clipe bem legalzinho, assim, que são vários amigos dela dançando pra música, assim. É bem bonitinho. E Apology, que lançou esse ano também, que é mais recente. Então, fica aí a indicação. Agora eu vou seguir falando um pouco de um dos meus estilos de música favoritos, né? Que é o rock pop alternativo. Vou falar um pouco da Lynn Gunn, que ela é vocalista do Paris. Ela tem 26 anos, é vocalista do Paris desde 2012. Já escreveu músicas para bandas como Tonight Alive, Lost for Words e Hands Like Houses. É da mesma gravadora de All Time Low, We The Kings, etc. We The Kings acho que não tá mais com eles não, mas é All Time Low com certeza. Ela se assumiu lésbica com 18 anos pra família dela. Ela deixou uma carta debaixo do travesseiro da mãe dela, antes dela sair em turnê, falando que ela era lésbica, etc e tal. Ela falou que a família dela apoiou bastante ela, foi bem tranquila nesse sentido. Ela, de início, falava que não queria que a sexualidade dela definisse a música dela, não queria que fosse a principal característica, que a sexualidade dela fosse a principal característica pra definir ela e pra definir a carreira dela e pra definir as músicas dela. Mas conforme o tempo foi passando e ela foi refletindo, ela meio que percebeu que ela, durante os anos que ela era jovem e conforme ela estava crescendo, ela não tinha nenhum modelo pra seguir. Ela nunca teve alguém que ela admirava muito que falasse sobre a sexualidade e que era aberto sobre a sexualidade. E foi justamente o fato dela nunca ter tido alguém abertamente LGBTQ na juventude dela que ela resolveu falar abertamente sobre e ter uma abertura pra falar sobre, e é justamente isso, pra que os fãs dela, pra que as pessoas que são mais novas, pra que elas possam ter essa pessoa que normalize ser parte da comunidade LGBTQ durante os anos da adolescência, por exemplo, porque é uma
é uma parada muito complicada, e quem faz parte da comunidade LGBTQ sabe, principalmente o pessoal da nossa idade, mais velho, né, que você cresce muito sem referência, e as referências que você tem não necessariamente são positivas. Então você tem, principalmente as lésbicas, tem aquela parada tipo a lesbian troop, que as lésbicas acabam sempre morrendo nos programas de televisão, nas séries, nas novelas e coisas assim. Então não é sempre uma coisa muito positiva. Tipo, você olha pra aquilo, é isso que acontece com quem é lésbica, é isso que acontece com quem é LGBTQ. Então você ter uma referência positiva disso é sempre muito bom pra sua saúde mental. Eu acho que a Lingan meio que viu isso, percebeu a falta de representatividade que ela tinha quando ela era mais nova e quis ser essa representatividade positiva pra pessoas que estão crescendo nesse momento. E eu acho que é uma coisa muito positiva desse momento que a gente tá vivendo, é a quantidade de pessoas que estão falando abertamente, não só sobre ser lésbica, mas sobre ser LGBTQ, porque a representatividade com a qual a gente cresceu não é a mesma representatividade que a gente tem hoje. E eu acho que isso é muito interessante, eu acho que é uma mudança muito positiva. Essa questão de ter uma representação, né? Porque eu acho que o que Tegan e Sara foi pra gente, ok, elas foram pra gente, mas e quem não curtia muito o estilo de música, sabe? Continua sem representatividade. Vai ouvir uma música que não gosta ou não vai ter, simples assim, porque basicamente só tinham elas, assim, de fácil acesso, que a gente conhecia na época e tal, né? Então, que falavam abertamente, exatamente. Que não falavam de forma, eu acho que fetichizada, porque é isso, quando a gente era adolescente começou a sair algumas músicas tipo I Kissed a Girl, da Katy Perry. Mas a Katy Perry é heterossexual, e I Kissed a Girl, por mais que seja uma música pra gente que foi um marco na época, I Kissed a Girl não é um hino LGBT, sabe? Você olha a letra de I Kissed a Girl, tipo, eu espero que meu namorado não descubra, sabe? Tipo, que coisa positiva é essa pra gente? Nenhuma. É um segredo e é algo pra você se manter entre quatro paredes e algo assim. Então você ter uma mudança nesse sentido, acho que é sempre muito bom. Eu vou indicar duas músicas do Paris, pra quem não conhece, pra começar a ouvir. Uma é Holy, que é do primeiro álbum deles, o White Noise. A música fala sobre hipocrisia religiosa. A Lin, ela conta que uma amiga dela, na época, falou que ela e uma outra amiga iam pro inferno porque elas eram lésbicas. Essa menina era religiosa, e a música é justamente sobre essa amiga apontar os erros alheios e tal, mas nunca trabalhar pra ela se melhorar. Mas a linha fala que pode ser aplicada em qualquer situação. Eu acho que é uma música muito bem escrita, eu acho que é uma música que fala muito bem sobre questões religiosas que a gente muitas vezes não quer tocar porque é tabu, e é uma música muito legal que fala sobre justamente essa questão religiosa e tal. E a outra música que eu vou indicar é What's Wrong, que tem um clipe muito interessante. Tem duas dançarinas mulheres e tal, e a Lin fala justamente pra ela, nunca foi uma questão, tipo, não é algo que eles pensam propositalmente em colocar nos clipes, é só algo que acontece, porque essa é a realidade dela, tipo, não é uma questão, tipo, vou botar duas dançarinas porque eu quero que esse clipe... Não, pra ela vem natural, porque é a vivência dela, é a realidade dela. Ela é uma mulher lésbica que está em relacionamento com outras mulheres lésbicas ou bissexuais. É algo da realidade dela, então duas mulheres é o natural, mas fica a indicação de Holy e What's Wrong. Já quero ouvir. Eu não conhecia, né? Eu conheci quando a gente foi preparar esse episódio, mas ainda não ouvi. Cara, Holy é maravilhosa, eu amo Holy, tipo, até quando eu tinha parado de escutar Paris, eu voltei a escutar recentemente. Holy é, tipo, uma das minhas músicas favoritas, a letra de Holy é muito legal, é inteligente, sabe? E eu gosto muito. Vou ouvir com certeza. Bom, então, nossa última indicação pra finalizar o episódio é nada mais, nada menos, não podia faltar, King Princess, que também é uma artista que eu amo, Thaís gosta também. Nós duas já escutávamos e tal. E eu fiquei impressionada, assim, eu já sabia que ela era muito nova, mas ela tem 21 anos. E ela começou... Mais nova que a gente, eu fico muito triste. Muito dá nervoso, né? Porque, tipo assim, ela já começou a carreira dela bombando. Ela lançou... A primeira música que ela lançou foi 1950, que já falava claramente de relacionamento entre duas mulheres, né? Ela falava que... A música fala exatamente sobre como ela gosta desse negócio meio escondido, né? No caso, falando da menina que ela tava se relacionando
E a gente já vê que é uma geração completamente diferente, né? Que tem visões completamente diferentes. Enquanto esse tipo de visão seria uma coisa, por exemplo, que Tegan e Sara correriam de falar nas músicas delas, é uma coisa que a Hailey, que a King Princess já traz. Então ela tem só 21 anos, e aí ela lançou em 2018 1950, que se escreve em 1950. E aí, assim que ela lançou, o Harry Styles tweetou um pedaço da letra da música. E aí, a partir daí, ela já ganhou muita visibilidade. Porque... O rei das lésbicas, Harry Styles. É, exatamente. O Harry Styles tem um público LGBT muito grande, né? Quando ele tweetou a letra, as pessoas foram ver o que era. E o clipe já era, tipo, 2 meninas e tudo mais. Então, tipo, todo mundo já ficou, meu Deus, essa menina, ela vai lançar coisas sobre gostar de meninas. Vamos ficar ligados aqui. Então, já começou bombando aí em 2018. E já tem uma pegada, eu acho, bem diferente das outras artistas que a gente tem falado em relação à faixa etária mesmo, né? Como ela se relaciona com a sexualidade dela. Ela é bem aberta em relação a isso, tipo, bem aberta. Fala muito abertamente na letra sobre sexualidade. Nunca foi uma questão, exatamente. Nunca em nenhum momento ela escondeu isso, ou enfim, sempre desde o primeiro momento da carreira ela é abertamente lésbica e ela fala muito sobre sexualidade nas músicas. Enfim. Ela vinha pro Lola, né? A gente falou duas artistas aqui que vinham pro Lola de 2020. Vinha pro Lola. Infelizmente não vai mais rolar. Ela foi confirmada pra segunda leva, né? Vamos ver se ela vai ser confirmada pra terceira. Segunda leva de dezembro. Que não vai acontecer. A gente tá em setembro quase. Vamos ver se vão confirmar ela pra terceira, se tiver. Mas com certeza ela, em qualquer outro momento, ela vem pra cá. Eu acho também. Inclusive, outro artista que ia fazer turnê esse ano era o Harry Styles, né? E ela ia abrir pra ele na Europa, né? Ele que deu esse primeiro, digamos, holofote pra ela. Nossa, eu queria muito que ela fosse a abertura daqui, enfim, mas nem vai rolar show mesmo, então... Não vai rolar o show, talvez na hora. Talvez quando rolar esse show oficialmente, ela venha. Pois é, vamos esperar e torcer. Nossa, quando saiu que ela era a abertura da Europa, eu fiquei, por favor, que ela seja da América Latina também. Mas enfim, logo depois, em 2019, ela lançou o primeiro álbum dela completo, que se chama Cheap Queen. É isso, eu gosto bastante do álbum. Thaís não gosta tanto, né, Thaís? Não gosto muito do álbum. Eu vou ouvir de novo pra ver se eu mudo minha opinião, mas eu inicialmente não gostei muito do álbum, não. Mas eu gosto muito das músicas que ela lançou antes. Uhum. O álbum é bem... Eu acho que ele é mais paradinho, assim, do que as músicas de antes, eu diria. Eu acho que tem que ser... Eu gostei mais dele quando eu ouvi ele como um todo. Antes eu tinha ouvido, tipo, algumas músicas jogadas, mas depois que eu ouvi ele como um todo, eu preferi. Bom... Mais alguma coisa pra falar da King Princess antes das nossas indicações? A King Princess namorava a Amandla Stenberg, que é uma... que já fez Hunger Games, né? Fez a Ela Rude. se identifica como não binária. Sim, eu não sei qual que é. Eu não gosto de Hunger Games. Elas terminaram já faz um tempo. Como não binária. Elas terminaram já faz um tempo e a Amandla já tá namorando outra pessoa do rebuceteio de Hollywood. E a King Princess já tá namorando também outra pessoa, uma menina também. Provavelmente, eu não vou... Aquela, a gente fica assumindo o gênero das pessoas. Mas a King Princess se diz lésbica, né? Foi até uma coisa que a gente foi procurar, porque a gente não tinha certeza, mas ela se denomina como lésbica mesmo. Então, por isso que ela tá aqui nesse episódio. E porque as músicas dela são maravilhosas mesmo. E, enfim, se você nunca ouviu, é tipo, eu acho que a discografia dela é um eterno santuário para o corpo feminino e para mulheres de forma geral. Basicamente isso. É bem legal. Veja Pussy is God. Sim. Então eu vou fazer minha indicação primeiro, tá? Sim. Eu queria indicar, então, uma música do novo álbum, que... Novo não, né? De 2019, mas do álbum dela, que chama Ain't Together. E eu acho que ela fala muito sobre relacionamento entre mulheres, porque exatamente o refrão fala: a gente diz que se ama, mas a gente nem tá junta. Então é sobre... É sobre toda essa questão de ser, tipo, muito rápido. Representatividade lésbica at its finest. Exatamente. Tipo, é sobre ser muito rápido e ser muito intenso. Eu acho que muita gente se identifica. Sobre sapatão emocionado. Exatamente. Eu gosto bastante, então fica aí a indicação. Eu vou indicar Thalia, que é uma música que ela lançou antes do álbum, que eu só acho... Eu não tenho nenhuma outra razão pra gostar de uma razão mais complicada pra gostar dessa música. Eu só amo essa música é tudo pra mim. É isso. Eu acho que o clipe eu acho engraçadinho também. Eu gosto muito dos clipes da King Princess.
que são muito bem feitos. Mas enfim, o clipe de Thalia é muito bom, a música é maravilhosa, eu amo Thalia, Thalia é tudo pra mim. E é a melhor música da King Princess. A gente gosta de brincar, né? Porque, tipo, eu e Thaís, a gente namora há quase 9 anos. Quando a gente conheceu o King Princess, a gente já tava namorando há muito tempo. E nunca tinha passado por um término. Tipo, a gente gosta de zoar, tipo, que a gente ouve as músicas da King Princess, tipo, Thalia, e fica, tipo, sofrendo muito um término que a gente nunca viveu, sabe? Sofrendo um término que nunca vivi. Sim, é música pra sofrer término. Você fica, tipo, sofrendo junto com a música. É meu tipo favorito de música, eu acho que é porque eu nunca sofri. Música de corno e música de término. Coisas que a gente nunca sofreu. Enfim, é isso que a gente tinha pra falar da King Princess, eu acho. Ouçam pra sofrer e pra sofrer coisas que vocês nunca sofreram. É ótimo. Enfim, eu acho que todas essas artistas que a gente trouxe mostram como a indústria musical hoje tá mais aberta a mulheres que gostam de mulheres falarem abertamente sobre isso. Durante a nossa adolescência, como a gente falou aqui, a gente não teve tanta representatividade na música. A gente tinha Tegan and Sara pra ouvir, I Kiss Your Girl, e era isso. Então, hoje em dia, saber que as adolescentes hoje em dia, que estão se descobrindo e tudo mais, tem tanta música pra ouvir e se relacionar, porque é isso, a gente, como fãs de música de uma forma geral, eu sempre me relacionei muito com músicas, eu acho que a Thaís também, sempre gostei de ter músicas que representassem aquilo que eu tava sentindo, e muitas vezes eu sentia falta disso em relação à minha sexualidade mesmo. Então, com os anos a gente foi ganhando espaço e continua ganhando espaço. Tem artistas novas por aí, como a Girl in Red, que a gente não trouxe aqui nesse episódio, porque sinceramente a gente não conhece muito, mas tem outras, né, que estão surgindo, mais novas, e a gente acha isso incrível. E é isso que eu queria falar, essa reflexão. Fiquem à vontade pra não gostar das artistas, porque tem muitas outras por aí, e eu acho que isso é incrível. Eu acho que é um momento muito bom, um momento de crescimento de artistas LGBTQ na indústria, principalmente um momento muito bom pra essas mulheres que gostam de mulheres falarem sobre as experiências delas, sabe? Que, como a gente já falou antes, não era uma coisa que era normal pra gente quando a gente era adolescente. Então, acho que muitas lacunas que a gente teve quando a gente era adolescente estão meio que sendo preenchidas agora, em forma de mídia. Porque é isso, quanto mais você fala sobre, mais você normaliza, e você ter artistas que falam abertamente sobre a sexualidade delas, tanto em entrevistas quanto na própria arte delas, é muito importante pra mulheres lésbicas e pra comunidade LGBTQ no geral. É isso, tipo, quando eu era adolescente, pra sofrer por uma menina em específico, sabe? Às vezes eu tinha que, se eu queria, tipo, coisas específicas, problemas específicos, eu tinha que escutar músicas escritas por homens que falavam sobre o relacionamento deles com mulheres, e a gente sabe que não é a mesma coisa. Sei lá, eu escutava, às vezes, One Direction e coisas do gênero, mas é muito bom ter artistas mulheres que falam sobre o amor delas por mulheres e relacionamento delas com mulheres. Essas que a gente falou aqui não são as únicas, não são nem a metade, né? A gente ainda vai ter uma leva de artistas lésbicas que falam sobre a vivência delas, e a gente vai ter várias artistas bissexuais, pansexuais, que falam sobre relacionamentos com mulheres também. Mas acho que é um bom começo, é uma evolução, e eu acho que a gente tem que começar a ter realmente esse espaço na mídia e exaltar essas mulheres que estão tendo algum espaço na mídia e falando sobre abertamente. Acho que é isso mesmo. É isso, apoiem as cantoras lésbicas, ouçam, vão a shows quando puder ter show e aglomeração. Sigam, apoiem o trabalho. Eu acho que isso é essencial para elas continuarem tendo esse espaço, essa abertura, e outras surgirem também. Então, se você ficou um pouco perdido aí nas indicações, que a gente realmente indicou muita coisa, eu aconselho que vocês sigam a gente no Instagram, que a gente vai fazer uma semana especial. A gente vai postar todo dia, a partir do dia que esse episódio for lançado, que é na terça-feira, uma das artistas que a gente indicou durante o episódio. Então a gente vai lançar durante a semana essas imagens com as músicas que a gente indicou pra vocês começarem. Então, é isso. Todo dia uma artista lésbica pra vocês ouvirem. @EntreShows no Instagram. E sigam a gente no Twitter também, @EntreShows. No Twitter também. E é isso. Tchau, até o próximo episódio. Valeu.